Como estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso projeto de meditações diárias no livro de, no livro de Ruth. Então, nós estamos tratando de refletir durante 5 minutos em cada livro da Bíblia. E a gente escolhe 5 dias, pegamos aí 5 passagens de cada livro e a gente vai refletindo assim. Chegamos, então, ao livro de Ruth, que é o 6º ou 7º livro, vamos ver. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 8º livro. É um livro com 4 capítulos, confere, produção, e exatamente, 4 capítulos. Leamos. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Eu vou avançar aqui para o versículo 3. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome delas era Orfa e da outra Ruth. O que acontece é que, quando houve essa questão da escassez de alimentos, o Elimeleque ele se muda então para uma cidade chamada Moabe, para um país chamado Moabe. E depois ele faleceu e os 2 filhos acabaram casando, mas eles também faleceram. E Noemi ficou só. Ela não tinha mais o esposo nem os filhos para cuidarem delas. E agora tinha as 2 noras que ali estavam também numa situação de desamparo. Uma situação muito difícil. Até hoje é difícil, né? A situação da viuvez, mas naquela época as consequências naquela sociedade era muito maior. Então, versículo 6. Capítulo 1, 6. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para ajudar, mas no caminho, Noemi disse às noras: voltem para as suas casas e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. É muito interessante a história de Ruth, e essa situação inicial nos mostra uma situação de angústia, de luto, tristeza, desamparo, essa sensação de desamparo. E eu percebo, e a gente vai encerrar aqui a nossa reflexão no versículo 12, que é quando ela fala uma frase que eu já ouvi de várias pessoas, e eu também já senti isso durante situações difíceis, que é essa sensação de que Deus parece estar contra você, ou que você cometeu um pecado tão terrível que Deus não vai te perdoar. E olha só a fala dela aqui, capítulo 1, isso que eu disse é um pensamento, né, que infelizmente visita a mente das pessoas que estão passando por dificuldade, mas na verdade você vai perceber ao longo dessa história de que Deus não estava contra Noemi. Ela diz assim no versículo 12, deixa eu localizar aqui o versículo. O 12. Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar? Aí o versículo, no finalzinho do versículo 13 diz: o Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Como que a gente pode resolver essa questão da dor, do luto? É muito fácil a gente olhar a história agora de Noemi, é muito fácil a gente tentar consolar alguém dizendo: olha, Deus vai te dar a resposta que você precisa, permaneça firme e tudo mais. Eu passei por uma situação muito difícil na minha saúde e que eu tive essa sensação também, não de que Deus estava contra mim, mas de que eu havia cometido um pecado que eu não sabia qual era e que Deus estava me castigando. E essa sensação é terrível, e também tem a questão do ataque do inimigo para oprimir. Uma das primeiras coisas que o diabo quer fazer com os servos de Deus é atacar a sua identidade, quem você é em Cristo. E aí só há uma forma de nós fortalecermos o nosso espírito, é através do texto bíblico, através da oração e através da comunhão
com pessoas que também são servas de Deus. Por isso, participar de uma igreja saudável é tão desafiador para você encontrar, mas elas existem. Por isso, cuidado, não vá atrás de uma igreja mais próxima da sua casa, vá atrás de uma igreja mais próxima da Bíblia, que tem um compromisso com a palavra de Deus. Então, essas 3 coisas me ajudaram e ajudam até hoje a manter a saúde espiritual. Você precisa manter o seu tempo com Deus, por isso eu falo, tenho batido nessa tecla há alguns anos, sobre a questão do devocional. Muitas vezes a gente não para analisar o passo a passo que precisa ser feito todos os dias para nós termos essa saúde, esse vigor espiritual, que não é fácil. O inimigo está atacando você, e quando você se sentir fortalecido, lembre-se que nós precisamos passar para o próximo nível, e como diz lá em Efésios capítulo 6, depois de ter passado pelas lutas, nós precisamos permanecer firmes. Firmes para quê? Para que naquele dia, quando a trombeta soar, nós estejamos preparados para nos encontrar com Cristo. Noemi achou que Deus estava contra ela, mas na verdade a história se mostrou que ela simplesmente estava passando por situações que acometem os justos e os injustos, os cristãos e os pagãos, que é a questão da morte, a questão da dor, a questão do luto. E ela conseguiu superar isso mantendo a sua fé em Cristo. Então, de forma prática, lembre-se disso, alimente-se com a palavra de Deus. Nós precisamos evangelizar a nossa mente todos os dias. Cuide da sua saúde física também. E é um desafio para a gente, né? Inclusive para mim. Pode parecer até hipocrisia eu falar sobre isso, mas a gente precisa trabalhar a questão do sono. Olha o horário aqui, eu ainda não fui dormir, eu estou caindo de sono, mas eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer essa live, se Deus quiser. Então, estamos aqui, já passaram-se mais de 5 minutos, e agora nós vamos fazer uma oração para nós dormirmos e que Deus te abençoe. Senhor, muito obrigado por esta noite, essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos demonstra na Tua palavra que nós, muitas vezes, quando sentimos-nos abandonados por Ti, na verdade, estamos sendo preparados para algo maior, seja nessa terra, seja na eternidade. Mas eu creio, Senhor, que tudo é para a glória do Teu nome. Por isso eu te peço, abençoa, conforta e consola esse meu irmão, essa minha irmã, que está passando por lutas de toda ordem, ó Deus. Que o Senhor dê a vitória ao Teu povo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia. Já se inscreve aqui no canal, já deixa aí o seu like também, é importante. Segue a gente aqui no perfil. Fica com Deus.